Olá, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Dadas as circunstâncias, o isolamento social que a gente está enfrentando, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe das complicações de desrespeitar essas normas e por isso, para que a gente continue tendo esse momento de comunhão, esse espaço de troca de conhecimento, troca de saber e também o momento de é, é, se aprofundar naquilo que o Senhor tem para nós, se aprofundar no conhecimento da palavra dele. E conhecer a palavra dele é conhecer ele mesmo, não é? A palavra de Deus, ela continua sendo viva, eficaz, e a gente tem que continuar perseverando nela, temos que continuar perseverando naquilo que o Senhor tem reservado para nós. Então, essa mensagem inicial, eu gostaria que vocês continuem com a sua fé inabalável. A fé é uma das coisas que não pode faltar na nossa vida. Antes da fé é a presença de Deus em nossos corações e depois a própria fé. Jamais venhamos perdê-la. Os momentos são difíceis, são complicados, mas podem passar céus e terras. Mas a palavra do Senhor permanecerá firme, fiel e verdadeira. Então, gente, a gente vai estudar na lição de hoje, a lição de número 12 da nossa revista. A gente sabe que vocês adolescentes não levam a revista para casa, mas nós professores temos essa oportunidade, conseguimos preparar uma aula para vocês. Não vai ser uma aula de 1 hora, como é de costume, 1 hora e um pouquinho. Vai ser uma aula um pouco reduzida. No entanto, a gente vai destacar alguns elementos que a gente entende como principais, como atuais e como importante da gente entender esse momento. E evidentemente baseados na palavra de Deus, primeiramente, e depois na revista, nos comentários feitos nela. Tá bom, gente? A lição que a gente vai estudar é a lição de número 12, intitulada Sociedade e Meio Ambiente. Ao longo de todo o trimestre, a gente já veio conversando a respeito da relação dos adolescentes com o meio ambiente. Nós já trabalhamos muitos temas importantes relacionados à família, relacionados à política, relacionados ao bullying, ao testemunho que nós temos que dar em diversos espaços que a gente frequenta. E esse é mais um apenas dentro de uma série de temáticas que a gente trabalhou nesse trimestre. Então, abra sua Bíblia comigo, o nosso texto base, Gênesis, capítulo 1. Bíblia de vocês, peguem ela aí. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Caso tenha alguém que não é da nossa classe de adolescente, esteja assistindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Wellison, sou professor dessa classe, não sozinho, junto com a Raquel, com a Estela, que vocês vão conhecer em breve, podem ficar tranquilos. É um prazer enorme ter você com a gente. Seria melhor se você estivesse na nossa classe, na nossa igreja, lá na Rua Teixeira de Freitas, número 308, no Fonseca, Niterói. Mas por enquanto é este o caminho que nós temos, é este o meio de comunicação que nós temos. E por isso eu, por aqui mesmo, quero desejar as nossas boas-vindas. Sinta-se abraçado por todos nós, tá bom? E que o Senhor te abençoe de forma poderosa. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Nós iremos ler do versículo de número 26 ao versículo de número 28, tá bom? Leiamos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou, e Deus lhe disse:
frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gravem esse termo aqui, sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar. Outra questão importante, o dominai. E sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Apenas até aqui, esse é um texto muito conhecido, é um texto que de tempos em tempos a gente traz à tona para trazer alguma discussão relevante na nossa conjuntura. E na aula de hoje não é diferente, nós estamos usando esse texto para falar entre a relação entre sociedade e meio ambiente e de forma mais específica entre igreja, cristãos e meio ambiente. Confesso que eu nunca ouvi essa discussão no espaço das nossas igrejas, no espaço dos debates teológicos, mas após estudar, preparar essa aula, ter entrado em contato com algumas das teorias, alguns dos autores que o comentarista menciona na lição, eu fiquei bastante encantado em saber que eu era ignorante. Existe uma gama de pessoas que trabalham com essa temática e esse texto ele serve de base para diversas interpretações no tocante à relação entre igreja e meio ambiente. Por que hoje se faz necessário falar sobre esse tema? Porque nós estamos vivendo num momento da história da humanidade muito complicado, muito agudo. E esse momento é um momento que a gente está vivendo um ápice do que se entende como aquecimento global. Muitos de nós já ouvimos teorias negacionistas, teorias que negam essa teoria, dizendo que ela não existe, que trata apenas de uma conspiração, de uma ideia para amedrontar o povo e tudo mais. No entanto, é cientificamente comprovado, tá, que existe. E não só cientificamente, existem também provas empíricas. Recentemente nós vimos nos noticiários que pela primeira vez na história da humanidade, ou a primeira vez desde quando passou a se medir a temperatura, a Rússia teve um inverno com temperaturas acima de 0 graus. Então a gente começa a perceber que existe um movimento de aquecimento do planeta, um movimento de aumento do nível da água dos oceanos. Isso pode gerar problemas sérios de moradia, problemas sérios de habitação da nossa espécie, a espécie humana. E, gente, a gente também tem que estabelecer aqui uma relação entre ciência e religião, porque muitas das vezes nós, como os cristãos, pessoas que não precisam ter provas para acreditar, tendemos a não confiar muito na ciência, mas a gente tem que ter sabedoria e reter aquilo que é bom. A ciência muito contribuiu para nós cristãos. A ciência contribuiu com entendimento de geografia, para a gente entender no globo onde estão populações ainda que não foram alcançadas pelo Evangelho. A gente consegue perceber regiões e mapear essas regiões onde a igreja é mais perseguida. Hoje a gente consegue, através do avanço científico, se comunicar com missionários de todo mundo, saber o que está acontecendo no mundo inteiro. Nós hoje temos acesso a farmácias, a vacinas, tudo isso graças à ciência e os avanços dela. Em algum momento, a ciência vai se confrontar diretamente com aquilo que nós acreditamos. Um exemplo que eu sempre gosto de usar é o exemplo quando Josué consegue fazer com que o sol pare. E a gente sabe, a gente estuda na escola, que o sol não para. O sol é o centro do sistema solar e nós, o planeta Terra, que circula em volta do sol, fazendo dois movimentos. A Terra faz um movimento em torno do próprio eixo, que aí é um dia, e o outro é um movimento que a Terra faz em volta do Sol. E aí a gente tem a questão das estações do ano, quando a Terra está mais afastada ou não do Sol, e etc. Mas Josué diz que o Sol parou. E aí, o que a gente fica? Nós temos aí uma situação onde a ciência e a Bíblia batem de frente, assim, de forma bem clara. A ciência diz que o Sol não gira.
A Bíblia fala que o sol parou. Nesses momentos, nós temos que ter a sabedoria de lidar com isso, tentar entender na raiz das expressões, talvez no original, para saber se é isso mesmo que a Bíblia quis dizer. E se em último caso a gente precisa que foi isso mesmo, nós temos que fazer recurso da fé. Afinal de contas, Deus é dono de todo o universo. Tudo foi Ele que criou, milimetricamente. Tudo está no controle dele e nunca saiu do controle dele. No fim das contas, caso não haja respostas, nós temos que confiar no nosso Deus, o Deus que é todo-poderoso, dono dos céus e da terra e tudo que nele há. Então, gente, essas questões são bastante importantes para a gente entender as relações entre cristianismo, entre a nossa religião, a nossa fé e a ciência. Temos que peneirar e, através desse processo, a gente reter aquilo que é bom e desprezar aquilo que não vai agregar, aquilo que não vai trazer e que não vai trazer paz, aquilo que não vai trazer comunhão entre nós e o Espírito Santo e a igreja de modo geral. Então, gente, essa série de acontecimentos que nós estamos vendo aos olhos nus, vocês podem acessar a internet, podem olhar a televisão, noticiário, vocês vão perceber que o mundo está mudando. E essas mudanças, muitas das vezes, elas acontecem por interferência nossa. Deus criou um mundo perfeito. E como nós lemos lá no texto de Gênesis, Ele criou aquele mundo perfeito e deu na mão do homem. E mandou o homem dominar. Mandou o homem sujeitar a terra a seu favor. Então, olha só a função importante que nós temos para com Deus. Deus nos deu um mundo para governar. E a gente, quando fala de um mundo para governar, a gente pensa em cargos políticos, a gente pensa em ser um vereador, um prefeito, a gente pensa em influenciar o presidente da república. Mas não é só isso. Nós temos um dever para com o meio ambiente. Deus nos deu isso para que nós cuidemos dele. E o que a gente tem feito? Nós estamos cuidando daquilo que Deus nos deu? Nós temos que cuidar de tudo aquilo que Deus confiou a nós. Deus nos deu dons, Deus nos deu chamados, Deus nos deu propósitos, Deus nos deu muitas coisas e a gente tem que saber cuidar disso. Porque, da mesma forma que Deus nos deu, uma hora nós teremos que mostrar aquilo que a gente fez com aquilo que Deus confiou a nós. Então, gente, que nessa aula, nessa reflexão, nós possamos, de uma vez por todas, entender e encarar essa missão que nós temos para com o meio ambiente. Afinal de contas, o meio ambiente foi criado por Deus. Nós temos que cuidar daquilo que Deus fez. Deus não faz nada por acaso. E nós sabemos que nosso lugar não é aqui. A gente sabe que nós iremos morar na Jerusalém Celestial, como diz lá em Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mesmo sabendo disso, nós não podemos se aproveitar e deixar o mundo ser destruído, deixar que o meio ambiente seja devastado em nome de egoísmo, em nome do lucro, em nome de coisas que não agradam ao Senhor. Por mais que nosso lugar não seja este, nós temos que entender que todas as tragédias que nós vivenciamos, seja tsunamis, seja queimadas, todas elas são fruto da interferência humana. Hoje nós temos alguns números a respeito do Brasil que são muito preocupantes. O Brasil hoje tem quase 50% da sua população sem saneamento básico, vivendo de forma a poluir o meio ambiente. Sem o esgoto tratado, os rios começam a ser poluídos e isso vai gerando problemas que chegam na nossa torneira. Parece que é distante, mas não. Isso vai influenciar aquilo que sai da nossa torneira e o preço que a gente paga pelo uso da água. Tudo isso interfere. E nós, como cristãos, deveríamos carregar a bandeira do saneamento básico. Porque com saneamento básico, a população não vai poluir os rios como poluem e esse efeito vai gerar melhoras no meio ambiente de maneira geral. Nesse ano no Brasil,
aconteceram muitos debates sobre a questão da Amazônia, estava pegando fogo, não estava. O INPE, que é o órgão responsável, o órgão técnico, apontou que as queimadas aumentaram. E, gente, a maioria dessas queimadas, elas acontecem de forma criminosa, de forma clandestina. E por que as pessoas queimam a floresta? Queimam com qual objetivo? O objetivo de extrair madeira e, nesse processo de extração de madeira, lucrar. Olha só o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu. Olha que coisa preocupante. Nós estamos reduzindo tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão a dinheiro, a cifras, a porcentagens. Não, nós temos que ter mais cuidado. Isso começa de nós. Nós sabemos que grandes indústrias, grandes grupos destroem a natureza, destroem o ambiente num ritmo aceleradíssimo, que às vezes nós nem temos ciência direito. No entanto, temos que esse tipo de questão tem que frequentar nossas aulas, esse tipo de questão tem que frequentar nossos ambientes de discussão, porque Deus nos deu para dominar e sujeitar. Deus colocou na nossa mão o meio ambiente, nós temos que cuidar dele como cristãos. O comentarista da lição, ele levanta a seguinte questão: poluir o meio ambiente é pecado? E aí, com base em tudo isso que nós já conversamos, com base nos textos que nós já falamos, você considera poluir o meio ambiente um pecado? O comentarista, ele diz que sim, é um pecado, porque nós estamos distratando daquilo que Deus fez. Da mesma forma que nós não podemos desprezar os talentos, os dons, a nossa vocação, mas também não podemos desprezar o mundo, o meio ambiente, porque isso é a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que zelar, tá bom, gente? Esse é o grande ponto que nós não podemos esquecer nunca, jamais, tá? Deus criou o mundo e tudo que nele há e nos deu para dominar e sujeitar. Logo, não podemos de maneira alguma destratar do que está aqui, mesmo sabendo que nosso lugar não é aqui, que nós iremos para uma Jerusalém celestial, mas nós não sabemos quando. Nós não sabemos se os nossos filhos vão ter que viver nesse mundo. Nós não sabemos se os nossos netos vão ter que viver nesse mundo. Então, gente, vamos ter cuidado. Não sejamos egoístas, porque o egoísmo também é um pecado. E esse egoísmo que nos faz pensar nesse tipo de coisa, pensar que eu vou para o céu, e já que eu vou para o céu, não há necessidade de estar preocupado com o meio ambiente, não há necessidade de estar preocupado com o que vai acontecer em 2100 e 2150. Nós não podemos ser egoístas de maneira nenhuma. Nós sempre temos que ter um legado. E o nosso legado é deixar um mundo minimamente habitável para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos irmãos em Cristo. Porque quando o Senhor nos chamar, a igreja vai permanecer. E esses irmãos que continuarão na obra do Senhor, no trabalho do Senhor, nas missões, mundo afora, eles precisam ter um mínimo para conseguirem sobreviver nesse mundo. Então, gente, temos que ter cuidado e saber que nós seremos cobrados por tudo isso. Espero que vocês tenham compreendido qual era a ideia desse vídeo, a ideia da nossa aula. Eu quero reforçar mais uma vez o meu desejo meu desejo é que vocês todos estejam muito bem, que a família de vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, que é fundamental, gente. Esse momento vai passar. No entanto, a nossa fé tem que continuar firme. Persista na oração, persista na leitura da Bíblia, persista na comunhão com Deus, porque as crises vêm em vão, as epidemias vêm em vão, a palavra do Senhor permanece. E a palavra do Senhor é viva e eficaz. E lembre-se que nós estamos aqui, todos nós professores estamos aqui, prontos para te dar auxílio, prontos para te ajudar no momento que você precisar. Se eu precisar de uma oração, um pedido específico, você pode me chamar no privado, pode comentar aqui
na parte destinada aos comentários, mas saiba que você não está sozinho. Saiba que nós somos um corpo, nós somos uma igreja e todos nós temos o mesmo objetivo, que é passar por esse momento difícil intacto, para depois glorificar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele cuidou de nós. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Amamos vocês e tchau, tchau.